Então vamos ao tema da mensagem desta noite. O julgamento e a fidelidade de Deus na congregação divina. O julgamento e a fidelidade de Deus na congregação divina. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, o Salmo de número 82 e o versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, com D minúsculo, estabelece o seu julgamento. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus amado e bendito, Deus soberano, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus que assiste na congregação divina, o Deus que no nosso meio estabelece o seu julgamento. O Deus que nos chama de deuses. O Deus que está acima de todos os deuses. A Ti, Senhor, toda a glória. Aqui, mais uma vez, estamos nós, Senhor, aquietados, em descanso, em repouso, para ouvir a Tua voz, Senhor. Em pastos verdejantes, em águas de descanso, nós estamos assentados para ouvir a Tua voz. Como Tuas ovelhas, que são apacentadas pelo bom pastor. Precisamos Te ouvir, Senhor. Queremos Te ouvir, ó Deus. E por isso, eu Te peço, Pai, use a minha vida. Use a minha vida, Senhor, para falar ao Teu povo, para falar à Tua igreja, para trazer a direção, trazer, Senhor, o conhecimento, trazer o crescimento, Jesus, neste conhecimento e na Tua graça, para que a Tua igreja seja cada dia mais uma igreja madura, uma igreja firme e constante, que não se abala, que não se atemoriza, mas que avança. Porque o Espírito que está em nós não é espírito de covardia, e sim de poder, de amor e de moderação. Fala-nos, Senhor, fala aos nossos corações, e que a Tua vontade se manifeste em nossas vidas. Que todos nós venhamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade que vem de Ti para nossas vidas. Tudo que o Senhor determinou para esta noite, que se cumpra com poder e glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. E todo o povo de Deus que orou junto comigo, diga: a Jesus toda a glória. A Jesus
toda a glória. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius, minha amada, querida esposa, pastora Dani. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres salvos, e salvos para sempre, santos preciosos, nação santa, reino de sacerdotes, o bom perfume de Cristo, pedras que vivem, aqueles que são aqui nesta terra embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, aqueles que foram chamados por Jesus, justificados por Ele e também glorificados. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus, o Todo-Poderoso, o Rei de Reis e Senhor de Senhores, cujo nome é Jesus, foi Ele que constituiu a igreja. E a palavra também diz que Ele assiste na congregação divina. Quando a congregação é justa, quando a congregação está debaixo da sua vontade, quando ela é formada por pessoas justas, o Senhor se faz presente. Uma congregação a qual o próprio Deus chama de deuses, com D minúsculo. Aqueles que têm a imagem e semelhança dele, do próprio Senhor. A igreja, a congregação divina, ela é governada por Deus. Não é por homens, não é pelo pastor da igreja. Então, no meio dos deuses, Ele, o Senhor, o Deus de todos os deuses, estabelece o seu julgamento. Amém? O Salmo 89, versículo 5 diz assim: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Na congregação divina, no meio dos deuses, Deus estabelece o seu julgamento. E agora chama de Assembleia dos Santos, onde ele mostra a sua fidelidade. Então, igreja, amados do Senhor, nós precisamos entender, porque nos dias atuais, muitas vozes têm se levantado e energizadas pelo inimigo, e muitos até são de fato demônios, usando da mentira para enganar os escolhidos de Deus. Muitos têm se levantado por meio da internet, das redes sociais, dizendo que não é necessário congregar, que não é necessário estar em uma igreja, não é necessário fazer parte de uma igreja. E eu estou aqui como o anjo desta igreja, como teu pastor, aquele que vai dar contas a Deus pela tua vida. Eu estou aqui para lhe dizer que é na igreja, no lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome, que Ele estabelece o seu julgamento e manifesta a sua fidelidade. Então não é numa esquina, debaixo de um pé de goiaba, qualquer outro lugar, desculpe, mas a gente precisa entender o que a Bíblia nos ensina. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ok. O Senhor disse isso. Mas isso não pode mudar
aquilo que Deus diz da sua congregação. Amém? A congregação, a grande congregação é a Assembleia dos Santos. É onde o povo de Deus se reúne para dar a Ele o louvor e a glória que é devida ao seu nome. Amém? O Salmo 89, versículo 6 diz assim: Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Aleluia! Quem é semelhante a Deus, igreja? Quem há semelhante ao Senhor? Ninguém. Nada há semelhante ao Senhor. Então a igreja deste Deus, que é incomparável, não é e não pode ser um simples vão de porta. Está entendendo, meus amados? Não pode ser um simples vão de porta. É ali que eu vou. É ali que é a minha igreja. Não! Ali é a minha congregação. Ali é o lugar onde o meu Deus assiste e estabelece o seu julgamento. É ali onde o meu Deus manifesta a sua fidelidade para com a minha vida. A igreja deste Deus incomparável, mas não é e não pode ser um balcão de negócios. O Salmo 89, versículo 7, o versículo seguinte diz: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Então, nosso Deus, ele é tremendo na Assembleia dos Santos. Amados, este momento nós estamos em congregação. Este momento a igreja está reunida aqui, online. Aqueles que não puderam estar aqui, a igreja se reúne. A congregação divina está reunida para dar o seu culto a Deus. Com entendimento. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Não é? Antes eu dizia, olha, nós não vamos para a igreja para sermos salvos. Nós vamos à igreja porque somos salvos. Não é? E hoje, com este entendimento, nós vamos mais além. Nós vamos à igreja por quê? Porque é aqui que Deus estabelece o seu julgamento. É aqui que Deus estabelece e manifesta a sua fidelidade para com a minha vida. É aqui o lugar onde Deus quer receber de mim o louvor. Não é debaixo do pé da goiabeira. É na congregação dos poderosos, amado. É na congregação daqueles que Ele salvou e tirou do mundo. Então, a igreja, ela tem que ser vista pelo povo de Deus com estes olhos, com este entendimento. Porque hoje, amados, a igreja, infelizmente, está banalizada. Fecha-se um bar e abre uma igreja. Ou seja, um vão de porta que está lá com uma placa igreja. E o que se ensina neste lugar, o que se prega neste lugar, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Se tem o entendimento deste Deus que é sobremodo tremendo. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que aí fora Jesus é um fantoche. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquele outro. Senhor, muda aqui, Senhor, muda para lá. Senhor, salva este, Senhor, salva aquele. Senhor, cura aquele, Senhor, cura. Deus desculpa, mas é um empregado na mão dos homens. E nós, aqui, sabemos quem é o nosso Deus. Sobremodo tremendo, que faz tudo conforme lhe apraz. Tudo Ele faz conforme o seu querer, igreja, e não conforme o meu querer. É Ele quem manda. É Ele quem reina. É Ele quem nos guia conforme a sua vontade. Então nós estamos aqui, amado,
adorando a este Deus, com este entendimento e aprendendo a ter e viver neste entendimento. O Salmo 35:18 diz: dar-te-ei graças na grande congregação. Então nós aqui, como uma pequena igreja, somos uma pequena parte desta grande congregação. Amém? Então, dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. O que é a igreja de Jesus? Congregação divina, onde o Senhor estabelece o seu julgamento no meio dos deuses. A igreja é a Assembleia dos Santos, onde Deus mostra a tua fidelidade. A igreja é o lugar onde se reúnem os poderosos de Deus, e não os poderosos do mundo. A igreja é o lugar de se mostrar o temor ao Senhor, porque Ele é temível sobre todos os que o rodeiam. O versículo 8 do Salmo 89 diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, quem é poderoso como tu és? Como? Quem? Quem? Ó Senhor. Aleluia. Não há outro. Não há outro igual, igreja. Não há outro nome. É um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então é a este Deus que você louva, que você adora. O Salmo 95, versículo 3 diz: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses, com D minúsculo, acima de todo o seu povo. O Salmo 97, versículo 9: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Aleluia, aleluia, amado. Então, quem é o homem? Quem é o homem? É nada, é pó. É pó. Ele é Deus e nos chama de deuses. Mas quando isso acontece? Quando estes deuses reconhecem que Ele é Senhor, que Ele é soberano e que Ele não está aqui para fazer a minha vontade. Ele não está aqui para fazer a sua vontade. Ele está aqui para fazer a vontade dEle. Amém? Então, é na igreja que Deus estabelece o seu julgamento. É na igreja que Deus manifesta o seu juízo e a sua fidelidade. O Salmo 82, amado, versículo 1, novamente. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Versículos 6 e 7 diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Onde estão os filhos do Altíssimo aqui? Onde estão os filhos do Altíssimo aqui? Todos são deuses com D minúsculo. Todos são deuses com D minúsculo. Ele nos chama assim. Versículo 7, todavia, como homens morrereis. Então nós somos deuses com letra minúscula, porém, como homem morreremos. E como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Então olha que tremendo isso. Entendendo essas verdades, amado, entendendo esta realidade, como que eu posso negar isso? Diga para mim. Entendendo isso, de como Deus me vê, de quem eu sou para Deus,
que Ele quer que eu esteja no meio dos poderosos, Ele quer que eu esteja na congregação divina, Ele quer que eu faça parte da congregação divina. Entendendo isso, como que eu vou responder a isso, mano? Como que eu posso dizer não a esta realidade? E o que mais nós temos visto hoje são crentes querendo ficar fora das suas igrejas. O que mais nós temos visto hoje, amado, são crentes dizendo, não, não precisa ir, não. Não precisa. Você é a igreja. Está errado, amado. Não é essa a verdade de Deus. Não é essa a verdade da palavra do Senhor para a nossa vida. Então, que relação eu tenho com Deus mediante este conhecimento? Eu preciso trazer para mim isso. Mediante a este conhecimento, como eu estou me portando? Eu estou indo para a igreja de qualquer jeito? Eu estou indo para a igreja com o meu melhor? Ou com o meu pior? Mas um culto só. Vou tirar a roupa do guarda-roupa que é nada. Ele me chama de Deus com D minúsculo. E Ele é o Deus com D maiúsculo. Digno de receber toda a honra e toda a glória que parte de mim. Eu estou dizendo aqui, amado, que a pessoa ela tem que ter para se apresentar a Deus, mas ela tem que se apresentar a Deus com o melhor dela. Com o melhor dela, ela tem que se apresentar a Deus. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. A igreja de Jesus é um lugar de glória. É o lugar onde o Senhor se manifesta com a sua fidelidade. É um lugar onde Ele assiste. Ele assiste. Ele se revela. Ele se mostra com o seu poder. Como eu disse, não é um vão de porta. As pessoas aí fora veem assim, ali mais uma igreja, ali mais outra igreja. Mas aqui nós somos a igreja de Jesus Cristo. Porque nós temos o entendimento do que a palavra nos ensina a respeito de congregação. Então, meu amado, igreja não é lugar para show. Primeira coisa que a igreja de Jesus na terra precisa saber. Igreja não é lugar de show. Quer fazer show, faz em qualquer lugar, menos na igreja. Porque igreja não é lugar de show. Igreja é o lugar onde Deus assiste, onde Deus estabelece o seu julgamento e onde manifesta a sua fidelidade. Então isso não pode ser tirado da igreja de forma alguma. Igreja não é lugar de balada gospel. Vamos fazer uma baladinha para atrair a galera. Vamos chamar aí os jovens. Mas vamos chamar os jovens para pregar a palavra para eles. E a gente sabe que eles não vão querer mesmo, né? Eles vão querer saber da balada gospel. Mas a igreja não pode fugir disso. É sim, sim, não, não. Então, igreja tem que ser igreja. Igreja não é um curral político, amado. Não é. Igreja, como eu disse, repito, não é balcão de negócios. Não é um centro de trocas com Deus. Igreja é o lugar de onde o temível e soberano Deus espera o seu louvor. Igreja tem origem e tem significado. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 11 a 14, olha o que diz a palavra do Senhor. Pastora,
Onde está? Versículos 11 a 14, não é do versículo 1. Por favor, coloca para mim versículo 11, pastora. Nossa, hoje ela colocou de sobra. No dia que ela coloca de menos, hoje ela colocou de sobra. Versículo 11, por favor, pastora. Diz a palavra do Senhor: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Versículo 12. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, os levitas, que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Versículo 13. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher. Então, nós trazemos isso para a graça, trazemos isso para o novo, né, para a nova aliança, entendendo que nós estamos no lugar que Deus escolheu para que eu e você entregue a Ele o nosso sacrifício de louvor. Para que eu e você se reúna aqui como congregação divina, amém? Sendo assistida por este Deus que determinou isso na nossa vida. E por isso nós levamos isso a sério. Por isso nós levamos a igreja a sério. Não é um dia sim, um dia não, se der eu vou. Não, eu vou. Porque é o meu lugar. É o lugar que Deus determinou para a minha vida. Então, é o compromisso por amor, com amor ao Senhor. Não é o compromisso pelo dever. Vamos entender isso. Eu vou falar daqui a pouquinho disso com mais clareza. Mas eu não posso estar aqui simplesmente com o compromisso pelo dever de estar aqui. Eu tenho um compromisso com o pastor, olha, não, tal hora eu tenho que estar lá, sabe como é que é, então, não, eu dei minha palavra. Não pode ser assim. Você tem que estar aqui pelo teu compromisso com o Senhor. Você tem que estar aqui pelo amor e pela gratidão que você tem a Deus, entendendo o que é congregação. Está claro aqui o que você leu comigo? Que Deus determinou um lugar? E aí, Hebreus 10, 25, Paulo diz o quê? Não deixemos de... Cadê o texto, por favor? Quem está comigo? Quem não está? Hebreus 10, 25... Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ainda bem que é só de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia do Senhor. O dia da vinda do nosso Senhor. Então, sobre a igreja, amados, há um manto espiritual, há um manto de poder e proteção divina. Se eu tenho raízes com a minha igreja, com o lugar que Deus escolheu para a minha vida espiritual, eu estou debaixo desse manto. Eu estou assistido pelo Deus da igreja. Então, como teu pastor, eu devo te admoestar que você jamais abandone a congregação. Que você jamais permita que o foco da sua vida se desvie da congregação de Deus. Eu devo ter prazer no lugar onde Deus escolheu para me pastorear. É neste lugar que eu devo entrar com ações de graças.
É neste lugar que eu devo entregar a Deus o louvor e a adoração, o sacrifício de louvor. É neste lugar que eu devo entregar com amor, com alegria e gratidão os meus dízimos e as minhas ofertas. E jamais, como disse, repito, fazer isso por amor ao dever. Ou seja, eu tenho um dever de ir à igreja. Ou então ir à igreja por causa de alguém. Sabe como é que é, né, pastor? Eu vou por causa da minha esposa. Eu vou por causa do meu marido. Eu vou por causa dos meus filhos. Não faça isso, amado. Não perca seu tempo. Deus não assiste dessa forma. Deus não assiste desta forma. Deus não manifesta a sua fidelidade desta forma. A Bíblia diz que nós devemos ensinar e mostrar o caminho de forma a sermos exemplo, mas fazer de todo o nosso coração. Em Deuteronômio 6, 1 e 2, olha o que diz: Estes, pois, são os mandamentos, estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Versículos 4 e versículo 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, amados, o que o Espírito da graça nos ensina, nós devemos fazer desta forma. Com amor, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, e transmitir de mesmo modo a nossa descendência. E jamais estar na congregação divina por outro motivo. Jamais estar na igreja de Deus influenciado por outra coisa, a não ser o amor devido a Deus. Em Marcos 12, versículos 28 a 31, diz: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é, e aí ele traz a palavra de Deuteronômio que nós acabamos de ler. Ele diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quem ama a Deus, ama a igreja. Quem ama a Deus, ama o próximo. Quem ama a Deus, ama o lugar que Deus escolheu para ela, amado, e ama aqueles que são próximos que Deus colocou com ela. Estão entendendo? Sabe? Não tem. Ele ama. E ponto final, ele ama. Quem não ama a igreja, não ama a Deus, amado. E quem não ama a Deus não se importa em congregar. Hebreus 5, versículos 11 e 12. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Olha o que Paulo escreveu em relação a esse tipo de pessoa
que não dá importância devida à palavra, que não dá importância devida ao congregar, que não, sabe, parece que não quer, ou tem dificuldade, ou não sei, de entender as coisas de Deus. Então ele diz assim, ó, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, amado, tem gente que fica 10 anos na igreja, não muda nada. Continua do mesmo jeito, mesma vida, mesmo jeitão. Um dia tá, outro dia não tá. Do jeito que dá, vem, não se importa com nada. Vai colocar... Não, aqui colocar melhor veste nada. Oh, saiu do serviço aqui, tá certo que não deu tempo de ir em casa. Tudo bem, ok, amém. Deus recebe. Agora, saí do serviço, agora eu vou em casa, vou dar uma relaxada lá no sofá. Agora tá dando a hora de ir para a igreja. Eu vou. E vem do mesmo jeito. Que é isso? Está preocupado com o quê? Está preocupado com ele mesmo. Não está preocupado em dar a Deus, está preocupado em receber. Então, a gente vem aqui para dar a Deus. Diga, eu venho aqui para dar a Deus. Então, nós precisamos entender. Amém? Porque Deus sabe de todas as nossas condições. Deus nos sonda. Então, pois com efeito, quando deviam ser mestres, pelo tempo que já está dentro da igreja, tendes novamente necessidade de o quê? De alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados do quê? De leite, não de alimento só. Quem que toma leite? Tem muito adulto que toma, né? Mas, amado, quem precisa mesmo de leite é criança. Não é? Então, Paulo fala assim, viu? Vocês estão que nem criança. Precisando de leite. E não de alimento sólido. Dá um alimento sólido para a Laura. Dá um arroz e feijão para ela lá. Faz um estrago, meu irmão. Então o que ela precisa? Ela precisa de leite. Porque ela está numa fase de crescimento, ela vai se desenvolver. Então, todo crente numa fase de desenvolvimento precisa do quê? Do leite. Isso é fato. Todos nós aqui passamos pela fase do leite e nós temos que passar pela fase do leite. Eu não posso gostar de ficar na fase do leite. Eu tenho que me tornar mestre. E vou dizer uma coisa para você. Se você tem andado comigo aqui fielmente, amado, nestes 7 anos decorridos, você já é mestre. Com muito menos tempo, você já é mestre. Está entendendo? Amém? Versículo... Só isso, né? Parou no 12, né? Não tem 13 não. Amém. Então, sempre houve e sempre haverá na obra de Deus pessoas, que não importa o tempo, que estão na igreja, elas estão sempre precisando que alguém lhes ensine de novo. Então isso Paulo já falou lá atrás, isso nós vemos nos dias atuais, infelizmente, amém? Mas são esses, sabe, que não dão o valor no congregar, que não dão o valor na palavra, que não dão o valor nos ensinamentos, que, sabe, estão um pé lá, um pé cá, e ouve a palavra e não pratica, enfim. Agora vem versículo 13 e versículo 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo ele diz que um dia ele foi criança. Na vida espiritual. Só que chegou o tempo em que ele deixou de ser criança. Olha lá. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino.
Quando cheguei a ser homem, ou seja, quando eu cresci, né, na vida espiritual, passei a ser maduro, desisti das coisas próprias de menino. Aleluia. Então é isso que deve estar no nosso coração, sabe? É querer esta maturidade. Querer viver esta solidez espiritual que Deus tem para cada um de nós. Amém? Isaías 59, versículo 1. A palavra diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então nós temos um Deus que está com as mãos estendidas para salvar e com os ouvidos atentos para nos ouvir. Amém? Em Hebreus 10, 25 novamente diz: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, passamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mas pastor, a palavra diz, não é? Já disse e já repito, que onde 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali ele estará. Ok. O culto, a entrega do sacrifício de louvor a Deus, o lugar onde a sua fidelidade se manifesta, onde ele estabelece o seu julgamento, é na casa dele. Então Paulo diz: façamos admoestações. Pastor, o que é admoestação? Amado, admoestação significa reprimenda que se faz a alguém sobre incorreção ou inconveniência de seu comportamento, sua maneira de ser, advertência e repreensão. Então essa admoestação, Paulo diz assim: olha, repreenda, adverte. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, se tem alguém que está falhando, se tem alguém que está deixando, ou se tem alguém que está pensando em deixar, adverte. Adverte. Então, às vezes, o pastor vem e fala, a pessoa fala, o pastor fica pegando no pé. Sabe o que é isso, amado? É a mente corrompida já. É a mente corrompida por pensamentos contrários. São laços do diabo. A pessoa ela já está enredada. Ela já está presa nos laços do diabo. E aí, quando vem a admoestação do altar, a pessoa se incomoda. Porque o inimigo energizando, lançando os dardos, a pessoa ela já recebeu aqueles dardos. Na cabeça dela, ela já está com o pensamento formado a respeito daquilo, ou seja, ela já se levantou contra o conhecimento de Deus, ela já está numa sofisma, numa altivez. Estão entendendo? E quando aí o pastor vem, pelo Espírito Santo, alertar, advertir, repreender, a pessoa ela se arma. Meu Fabi, a pessoa se arma. Então nós precisamos entender isso, sabe? Entender onde nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, irmão. Isso é a nossa vida. A igreja é a nossa vida. Então a pessoa que ela não entende isso, ela não é assistida por Deus. Pessoa que não entende esse viver na congregação, ela não é assistida por Deus. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A internet está cheio de espíritos enganadores e ensinos de demônios. Está cheio, amado. Está cheio. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Aquilo que Paulo já falou a Timóteo. Olha, o Espírito, Deus está afirmando que expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos,
alguns apostatarão da fé. Então, por quê? Porque eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Coríntios 3,13. Olha lá. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Até o dia da nossa morte, nós não devemos nos separar da congregação. Eu sempre digo aqui, é daqui para a glória. Por quê? Porque até o dia da nossa morte nós devemos estar juntos, unidos pela palavra da graça. Amém? O negligente, ele não entende isso. O negligente simplesmente vira as costas e vai embora. Olha, mas quantas pessoas aqui que eu olhava e achava que era uma pessoa séria. Eu achava que dava para confiar. E o apóstolo, nosso apóstolo, esses dias, ele disse o seguinte, que a única coisa que ele se arrepende na vida, e quando ele citava aquilo, eu pude ali com a minha pequenez, também receber para a minha vida, que a única coisa que ele se arrepende foi de ter confiado em quem ele não devia ter confiado. Pessoas que estavam ali junto com ele e que se mostravam, de uma certa forma, pessoas confiáveis, pessoas que diziam para ele que podia contar para o que precisasse e tal, e não sei o quê, até forem consagradas a alguma coisa. E quando foram consagradas, depois de um tempo, simplesmente traíram, viraram as costas e foram embora. E quando ele disse isso, eu também falei, puxa vida, é uma das coisas que eu também mais me arrependo. Ter dado a minha confiança a quem eu não deveria ter dado minha confiança. Ter confiado em quem eu não devia ter confiado. Porque é triste, não é? Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. E as pessoas, brincaram com algo muito sério. Não tiveram a real noção do que estavam fazendo, o que estavam, onde estavam inseridas, e deram ouvidos a quê? A espíritos enganadores, a ensinos de demônios, não sei. Foram energizadas por Satanás para trair. Porque quem trai é o diabo, amado. Quem traiu Jesus? Judas. E Judas era o quê? Era um diabo. Não é? Então, hoje, se alguém me perguntar o que o senhor se arrepende, pastor? Eu vou dizer a mesma coisa. Eu me arrependo de ter confiado em quem eu não deveria ter confiado. Porque o negligente, amado, ele não tem parte com Deus. Eu sei disso hoje. Então, eu confiei em muita gente que não tinha parte com Deus. Eu deixei me levar por um sentimento humano, achando que aquela pessoa era séria, que aquela pessoa era confiável, que aquela pessoa podia dar um voto de confiança. E não podia. Então, viver fora da igreja, viver fora do manto de proteção, é viver uma vida de perigos e incertezas. Em 2 de Timóteo, no capítulo 2, versículos 16 a 23 e 26, diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Então, Paulo aqui, ele dá nome aos bois. Com todo respeito aqui ao Fileto e ao Himeneu. Mas foram dois que foram intitulados aqui por Paulo como pessoas de linguagem como câncer.
Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, nós professamos o nome do Senhor, o que nós temos que fazer? Ficar longe da injustiça, ficar longe daquilo que Deus reprova, ficar longe daquilo que vai contra os ensinamentos bíblicos. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Versículo 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, quando alguém sai da proteção de Deus, quando alguém sai do manto que está sobre a igreja, estes facilmente caem nos laços do diabo. Aliás, eles já começam a cair no laço dentro da igreja, porque param de dar ouvidos ao altar. Eles param de dar ouvidos, eles estão dentro da igreja, mas estão assim. Sabe, como se tivesse assim. Corpo presente, sabe? Está de corpo presente, o espírito está longe, o pensamento está longe, não está nada aqui, só está o corpo presente. Então, esses facilmente caem no laço do diabo. E aí, facilmente, o que eles fazem? Saem da igreja. Saem debaixo do manto de proteção. Então, enquanto a pessoa é fiel a Deus, amado, sabe, é fiel aos seus estatutos, à palavra, esta pessoa ela é guardada, essa pessoa ela é protegida. Mas a partir do momento em que ela deixa a obediência, ela deixa o temor ao Senhor, certamente ela cairá nos laços do diabo. E para a gente finalizar essa mensagem, nós temos aí temos 6 minutos. Eu quero, dentro desses 6 minutos, talvez passe um pouquinho, trazer aqui um exemplo para a igreja de alguém que tinha tudo para ser bem-sucedido até o final da vida. Mas no meio da trajetória ele deixou de obedecer. No meio da trajetória ele saiu debaixo do manto da proteção. E foi vergonhoso. O seu fim foi uma desonra total. E eu estou falando aqui de Sansão. Foi um dos maiores juízes do povo de Deus. Ele julgou o povo de Deus e defendeu o povo de Deus durante 20 anos. Mas ele desobedeceu à voz do Senhor. Ele saiu debaixo do manto da proteção de Deus e perdeu tudo. Perdeu tudo. Então aqui está um grande exemplo que nós devemos olhar para não seguir. Amém? O Senhor deixou escrito para mim e para você, para que chegasse ao nosso entendimento e pela sabedoria que está em nós, eu e você olhe e diga: isso eu não quero para mim. Isso eu não quero para minha vida, não quero para os meus filhos, não quero para minha casa. Quero ler com a igreja alguns versículos. Juízes 13, versículos 1 a 5. Que diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor,
Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Versículo 2: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amados, nasceu um menino, cresceu um menino, nazireu de Deus, com estas mesmas condições aqui, não podia beber bebida alcoólica, bebida forte, não podia comer nada imundo, não podia chegar perto de coisa morta, não podia cortar o cabelo. E a sua força estava nos cabelos, não podia cortar desde o nascimento. Então, a história de Sansão, durante o tempo em que ele julgou Israel, o Senhor lhe deu muitas vitórias, exaltou muito a Sansão. Com uma queixada de jumento, ele matou mais de 1000 homens. Ele era um homem muito forte, pela força de Deus que estava nele. E então este grande juiz, que durante 20 anos julgou e defendeu o povo de Deus, livrou o povo de Deus das mãos dos filisteus, ele se apaixonou por uma filisteia. Ele se apaixonou por alguém que não era da congregação. Ele saiu debaixo do manto da congregação. Ele buscou onde não era para buscar. E ele perdeu o seu poder, ele perdeu a sua força, ele perdeu a sua honra, perdeu a sua proteção, ele perdeu a sua vida. E não porque ele foi traído por uma mulher, porque muitos dizem, ele foi traído por Dalila. Não, amado, aconteceu tudo isso com ele porque ele deixou de obedecer. Todo o mal veio sobre a vida de Sansão porque ele saiu debaixo do manto da proteção que estava sobre ele. Porque Deus é fiel, amado. Deus é fiel. Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Vamos continuar lendo em Juízes 16, versículos 16 a 21 e 29 e 30, que diz assim: importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele ficou com tanta raiva dela, pelo importuno dela, que ele quis até matá-la. É o que diz a palavra. Aí o versículo 17 diz: descobriu-lhe todo o coração, ou seja, ela venceu. Ela venceu, porque ela perguntava: de onde vem a tua força? De onde vem a tua força? Fala-me. E aí ela começou a pegar pesado com ele. Ele gostava dela, amava ela, tinha ali, aquela paixão. E ela dizia assim: você não me ama, você não abre o coração para mim. E aí então, descobriu-lhe todo o coração e ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça. Pronto. Aí veio a ruína de Sansão. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser raspado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem.
Versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Outras vezes eles tinham tentado armar para ele, e todas as vezes ele, com a sua força, venceu ali, escapou, não conseguiram pegá-lo. Não é? E aí, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Pagaram para ela descobrir o segredo dele. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Amado, esse é o grande engano de todo filho de Deus que sai debaixo do manto. Esse é o engano de todo crente que sai de uma congregação que é assistida por Deus. Acha que sempre vai ter a vantagem. Acha que sempre vai ter o poder de Deus a seu favor. Olha o que aconteceu. Olha. Ele disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, cegaram Sansão. E o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Como um animal de carga ele trabalhou para os inimigos. Abraçou-se, pois, versículo 29, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas. Ele foi levado ao templo de Dagon para ser humilhado, e lá, diz a Bíblia, que se você ler todo o relato, ele pede mais uma vez força ao Senhor, para que ele fizesse, que ele vingasse ali, né, o que fizeram a ele. E o Senhor lhe concedeu a força mais uma vez. Então abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que o que matara na sua vida. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena obedecer a Deus? É o que eu digo para você. Vale a pena ser fiel a Deus, independente da circunstância. Vale a pena obedecer. Vale a pena ficar no lugar onde Deus estabeleceu. Vale a pena esperar em Deus. Sansão, ele quis buscar fora o que Deus tinha para ele onde ele estava. Mas ele não quis. Ele quis buscar fora. Então sair para fora de onde Deus nos colocou é arriscar a nossa vida. Vale a pena crer na palavra. Vale a pena amar a igreja com o verdadeiro entendimento, amando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento, de toda a tua força. Então, fora da verdade, fora da congregação, há laços do diabo. E para nós que estamos, pastor, na congregação divina, para nós que fazemos parte da grande congregação, para nós,
Deus diz em 1 de João 4,16, e nós vamos terminar para celebrar a ceia do Senhor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Aleluia. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, permanecendo na igreja, permanecendo no amor de Deus, permanecendo na palavra, permanece na proteção do Senhor. Permanece, amado, dentro desta garantia de uma vida guardada pelo Senhor. Então, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Este amor é o que basta na nossa vida. Cremos no amor dele por nós. Estamos aqui para celebrar a ceia em nome daquele que derramou seu sangue por nós. Em nenhum outro nome há salvação. Não há em nenhum outro nome. Amados, não há em Nossa Senhora, não há em Maria, não há em santo qualquer outra coisa. Não há salvação em qualquer outro nome. Maria não derramou o sangue por mim e por você. Não derramou. Pelo contrário, ela confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador para ser salva. Até porque é assim que se dá a salvação. É assim que se alcança a salvação. Se com o coração crer e com a boca confessar que Ele é Senhor e que Ele é Salvador. Assim estamos nós aqui, salvos, protegidos e guardados, assistidos por Ele na congregação divina. Assim seja, assim permaneça, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, por esta bendita e maravilhosa palavra, esta mensagem que vem do trono de sua graça a nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por este entendimento, por esta revelação preciosa em relação a Deus, a tua congregação, ao lugar onde o Senhor chama de Assembleia dos Santos, ao lugar onde o Senhor chama de multidão dos poderosos, ao lugar, ó Deus, que o Senhor escolheu para fazer habitar o teu nome, e nos plantaste, ó Deus, para aqui entregarmos o nosso louvor, para aqui aprendermos o temor do Senhor, para aqui sermos ensinados pelo teu Espírito, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Cristo Vive e Pau Sul. Obrigado, Senhor, por cada família bendita e preciosa que o Senhor trouxe a este aprisco. Obrigado por cada ovelhinha, Senhor, cada ovelha bendita e amada que o Senhor tem apacentado neste aprisco, que o Senhor tem cuidado neste lugar, Senhor. Graças te dou, em teu nome, Jesus. Que esta igreja cresça, que esta igreja dê, Senhor, a cada dia mais frutos, Senhor, para ti. Que haja, Deus, a multiplicação, Senhor. Que aquilo que o Senhor escreveu, aquilo que o Senhor determinou, Senhor, para os dias desta igreja, saiam à luz, se manifestem, ó Deus,
para a glória de teu nome. Que a paz que excede todo entendimento continue, ó Deus, a guardar as nossas mentes e os nossos corações, Senhor. E que possamos avançar com ousadia, com intrepidez, Senhor, com a coragem, ó Deus, que vem do teu Espírito. E que jamais, Senhor, venha sobre nós pensamentos contrários. Que jamais, Senhor, venha sobre nós pensamentos de querer sair da congregação, de querer nos afastar da congregação, pensamentos de querermos, Senhor, visitar o que está do lado de fora. Que jamais, Senhor, venha sobre as nossas mentes o desejo de sairmos debaixo deste manto divino de proteção. Porque aqui nós sabemos que estamos guardados. Aqui nós sabemos, ó Pai, que somos assistidos por Ti. Porque nós conhecemos e cremos no Teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus nosso Senhor toda a glória.